Bem-vindos, madridistas! Como vocês estão? Laporta voltou a atacar e respondeu ao Arbeloa em sua última coletiva como técnico do Real Madrid, porque seu último compromisso será amanhã no Bernabéu contra o Athletic Club de Bilbao. Não foi a última coletiva, mas a penúltima, pois ele fará outra após este jogo. Arbeloa já confirmou que está saindo do Madrid, algo que todos já sabíamos. Pelo jeito que ele falou do Mourinho, foi no condicional, mas enfim, tudo bem, ele já dá como certo. E falou muito bem do Mou. Como não poderia ser diferente, igual, e também do Carvajal, e agora a gente comenta. E sobre essa liberação que o Vinícius tem do Real Madrid, que é tão estranha, porque ele até disse que talvez pudesse estar amanhã. Talvez isso tenha relação com questões pessoais e tudo o que ocorreu recentemente na vida do Vinícius, especialmente a separação, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas, claro, afeta pessoalmente o jogador, apesar de que o jogo que resta já não faz diferença pra gente, né? No sentido esportivo, amanhã estaremos lá, claro, e vamos reagir no Vigab e com uma live depois, a última da temporada, etc. Mas que esportivamente o Madrid não disputa mais nada. Bom, vamos ouvir esse homem, Laporta, e depois a resposta do Arbeloa. Aliás, uma coisinha, para quem não viu o vídeo de ontem, explicando tudo isso sobre o Riquelme, código real e tal, que eu disse que ia explicar só uma vez, mas na próxima também expliquei. Fiz um acréscimo à explicação, então já sabe que pode ir ao vídeo caso ainda não tenha visto. Vou colocar no final deste aqui, sobreposto, e lá está tudo absolutamente explicado, beleza? Vamos escutar o Laporta, como eu disse. Que disse que foi algo absurdo, mas que tinha... Estratégia. Ele fala sobre a coletiva de imprensa de Florentino e diz, foi absurda, mas tinha estratégia. Ele fala sobre desviar a atenção, sobre o fato de estarem há 2 anos sem ganhar nada, e isso os deixa muito preocupados e, de alguma forma, eles precisam justificar o injustificável. E a melhor maneira é espalhar a sujeira e jogar tudo para cima do Barça, não é? Isso nós não vamos permitir, e com certeza a sua imprensa e a de Montserrat também não. Me irrita que, diante da situação do Real Madrid, esse sem vergonha fale isso. É fato que, em comunicação, Laporta se sai muito bem. Sempre dissemos isso. Olha, quero que me entendam, o cara é um enganador. É um. Ele é o flautista de Hamelin. Ou seja, esse cara encanta as cobras. E lá, os seguidores dele. Ele mantém todos eles na linha, né? Mas que às vezes não é tão bom, porque quando existe, ele explicou, aquilo, o inexplicável, naquela coletiva de imprensa sobre Negreira, com aquelas caixas vazias, etc. Pois bem, e nem vamos falar diante da juíza, chamado como testemunha, que deveria ter sido indiciado, claro, mas por uma questão de prazos. No fim, não foi tudo. Sabemos o que houve com Negreira e o que ele fez. Laporta, que foi o único que quadruplicou os pagamentos dos 4 presidentes que pagaram ao ex-vice-presidente dos árbitros, aí entrou em contradições, etc. Ou seja, comunicativamente, claro, quando as mentiras são tão grandes, é difícil fazer esses desvios, essas voltas, né? Mas o cara, em muitos casos, consegue, mas quem já sacou ele, bom, já sabemos qual é a dele. Aqui, nesse sentido, e eu continuo com a minha opinião, é relativamente fácil ridicularizar a coletiva de imprensa do Florentino, apesar de que a manchete de esperto também diz, não, mas aquela coletiva tinha estratégia, e como tinha estratégia, a coletiva do Florentino, né? Mas enfim, não vou voltar àquilo. A questão é que ele soltou isso e o Arbeloa mandou bem ao responder, que é um pouco, bom, como sempre se responde, né? Com o tema Negreira, mas é aquela ladainha que tem que ser repetida constantemente, porque isso precisa ser dito o tempo todo, e eu gosto que esse treinador faça isso. A pergunta é, o Mourinho vai fazer isso? O Mourinho que não quis falar sobre o Negreira, vai falar agora? Bom, vamos ver, tomara que ele faça isso, porque quando foi treinador da Roma e do Benfica, ele não quis falar. Vamos ver agora, espero que sim, e que ele fale firme, como fez o treinador do Real Madrid, que também disse algo muito interessante. Ele se despediu e disse que durante todo esse tempo pensou mais no Madrid do que em si mesmo. E prestou esse serviço ao Real Madrid na coletiva, ou penúltimo. Foi importante porque voltou a elogiar seus jogadores que o fizeram aprender. Interessante, né? Ele não criticou ninguém, então mereceu.
Vamos, ele acredita que fez isso e faz estrategicamente também. Estrategicamente também. Por isso, então, para poder voltar, porque além disso, deixou claro que já está preparado para ter um bom projeto. Acho que ele realmente vai embora, mas um dia voltará. Como técnico do Real Madrid, isso está na cabeça dele, por isso ele quer sair do Madrid bem e dessa forma, e é isso. Ele disse que muitas vezes pensou muito mais no Real Madrid, no clube, do que nele mesmo. Bem, quanto à resposta ao Laporta trazendo o tema Negreira, ele disse isso. O Laporta, em Barcelona, classificou a coletiva de imprensa do Florentino Pérez como absurda e disse que eles ligaram o ventilador da sujeira e que não vão permitir isso. Não sei o que você acha disso. Não, dou muito pouca importância às palavras do Laporta. Acho que sempre fomos muito claros com tudo o que falamos e imagino que ele esteja se referindo ao caso Negreira. E, bem, nós continuamos esperando uma resolução para um caso tão grave que manchou durante muitos anos o futebol espanhol, que ainda mesmo depois de aberta uma investigação, muitos árbitros que estavam relacionados com esse caso continuaram apitando. Continuamos tendo a mesma sensação de ver jogadores do Real Madrid ensanguentados, de não marcarem um pênalti a nosso favor e de a recompensa ser apitar uma final de Copa do Rei. Bem, são coisas que para nós não são normais e eu acho que temos a responsabilidade de continuar denunciando isso. Bom, e parece que o Arbeloa está bem informado. Além disso, e eu gosto que um treinador do Real Madrid esteja informado sobre isso que aconteceu. Espero que o Mourinho também responda ali, caso seja ele no final. Parece que o processo eleitoral está se abrindo, mas acho que o Florentino tem tudo para ganhar. E bom, vamos lá. Todos apostamos que realmente será o Mou o novo treinador do Madrid. Perguntaram para ele se ele ficaria com o Mou e tal. Obviamente ele disse que não, que se fosse ele, que ele está mais do que preparado e tem sua equipe e não sei o quê, e que ele vai buscar outros desafios. Perguntaram para ele sobre o Carvajal. Ele elogiou muito o Carvajal. Ou seja, aqui ele não economizou palavras de elogio para a grande lenda do Real Madrid, que se despede amanhã no estádio Santiago Bernabéu. Acho que teremos um momento bonito, como aconteceu com Ancelotti, Modric e, claro, Kroos, um ano antes. E sobre o assunto do Vinícius, essa permissão que ele tem do clube, foi muito curioso porque ontem vimos uma notícia dizendo que ele estava fora desse jogo do Athletic Club de Luago, que iria para o Brasil. E eu acho que tem a ver com isso, com o término com essa moça. Olha, assuntos do coração, ou seja, assuntos complicados nesse sentido e pessoais, afetam o trabalho de qualquer um. Quer dizer, dá para entender, ainda mais nesse momento. Eu vi críticas e tal, mas como é que deixam não sei o quê? Cara, último jogo, depois tem a Copa do Mundo, aconteceu isso com ele, dá pra entender e o clube tá certo em dar a permissão pro Vinícius. Às vezes a gente é mais papista que o Papa, cara. Eu não acho ruim. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Lembro de novo, vai ficar aqui em destaque. Esse vídeo é um pouco mais curto, porque ultimamente tenho feito vídeos de 20 minutos. Vai aparecer aqui em destaque. Vocês vão ver um dos dois vídeos, na verdade os dois, o de ontem, os dois de ontem, o do meio-dia e o da noite. O próximo explica um pouco, acrescenta um pouco mais de explicação sobre esse assunto também. Sobre o Código Real, que vocês já sabem, eu não me escondo de vocês. Eu expliquei tudo. Quem quiser me entender, vai me entender. Quem quiser me ouvir, vai me ouvir. Quem quiser insultar, vai continuar insultando. Quem quis ir embora, já foi. Sem problema. Mas está tudo explicado ali, nos mínimos detalhes, com total transparência. Insisto, bom, então está aí. Agradeço a todos que ouviram e aos que continuam confiando neste canal. Peço um like, por favor, se você gostou do vídeo, se inscreva. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se. Nos vemos no próximo. Tenham um bom dia. Tchau.